Olá amigos do TradingView, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito da minha opinião frente a uma atualização das minhas últimas ideias aqui na plataforma. Bem, para você que me acompanha, já deve ter observado que nas últimas vezes, a gente comentou a respeito de uma correção do Bitcoin, seja ela um pouco mais longa no tempo, que é basicamente o que está acontecendo, seja ela um pouco mais curta, E a gente talvez até esperava um movimento de aceleração que ainda não aconteceu. Pois bem, a minha ideia e a minha base da leitura do gráfico, ela continua a mesma. Eu ainda aguardo algum tipo de estrutura e mesmo que o movimento sendo invalidado, eu espero, alguma movimentação um pouco mais longa, nem que seja de maneira mais lateral para o Bitcoin. Afinal de contas, eu entendo que este gráfico do Bitcoin, que já produziu uma alta de mais de 100% desde deste ponto onde a gente marcou um fundo, a gente tem sim base suficiente para fazer uma correção um pouco mais profunda. Então, todo esse movimento fazer uma correção um pouco mais profunda, nem que seja um pouco mais lateral no tempo e demande um pouco mais de estrutura. Afinal de contas, o preço ele evolui em correções muitas vezes no preço, correções mais profundas, e algumas das vezes ele evolui com correções no tempo, que são correções flat, às vezes um pouco mais longas, Bem, eu vou falar um pouco a respeito do que eu acredito. Eu quero lembrar aos amigos que a minha ideia aqui não é trazer a verdade absoluta, inclusive eu não sou o dono da verdade, isso aqui é apenas uma das minhas visões frente ao deslocamento de preços e frente às possibilidades que o preço pode construir. Afinal de contas, a ideia da comunidade é trocar informações, então sinta-se à vontade a expor tua ideia aqui, a dizer o que tu acha, se tu acha que isso aqui faz sentido ou não faz sentido. Se tu tem uma visão um pouco diferente, tá tudo certo. O que importa no final das contas é a gente conseguir somar e trazer aí mais conteúdo e mais ideias, porque na maior parte das vezes a divergência das ideias, elas acabam somando e aprimorando tanto a minha leitura quanto a sua. Então, fique à vontade aí para trazer o seu ponto de vista, tá bom? Então, beleza. Dito isso, que isso aqui não é uma verdade absoluta, que isso aqui não é a garantia da previsão do futuro, que eu não tenho a bola de cristal, a gente vai para o que eu entendo ser os pontos mais importantes. A primeira coisa é, eu tenho aqui uns swing points, zonas de máximas e mínimas. A gente tinha, assim, uma tendência de baixa bem definida, a gente, na minha opinião, tem uma reversão clássica de movimento a partir do ponto que a gente tem novas estruturas criando zigue-zagues, E essas estruturas, elas podem ser definidas desta forma. O que eu tenho como contagem válida, para uma onda 1 e a partir desse nível uma onda 2 corretiva. Leandro, por que tu não marcou isso aqui como um topo importante de um swing point? Porque eu não tinha a quebra deste topo anterior, então não tinha o rompimento da estrutura anterior. Por isso eu não tive a marcação disso aqui como um topo tão relevante assim. Mas na minha opinião faz sim parte de uma contagem 1, 2, 3, 4, 5, tá? A partir do movimento completo de impulso, a gente espera, pela teoria das ondas de Elliott, alguma estrutura corretiva. E eu trouxe para os amigos no dia em questão, na primeira vez que eu trouxe aqui no TradingView a minha opinião, frente a uma possível zona de resistência e de possível estrutura de maior dificuldade para os preços evoluírem, a ideia de que a gente estaria completando essa onda 5. Tá? A gente, na minha opinião, completou. A partir de agora, eu estou vendo as possibilidades, seja ela para uma correção um pouco mais profunda e daí subir rapidamente, ou uma correção um pouco mais arrastada, que volta para cima, testa níveis mais baixos e volta a testar talvez regiões mais interessantes com base nos volumes de atuação dos players nestes níveis aqui, seja nessa grande consolidação ou até mesmo nessa consolidação que deu base ao último impulso de alta. Então o que eu quero lembrar para os amigos é que eu, Leandro, não estou vendo, assim como os pássaros aqui também acho que não estão vendo, a correção apenas desta última perna. Entenda isso, eu não estou procurando a correção desta perna. Não é isso que eu estou procurando. O que eu estou procurando é uma correção majoritária de todo este movimento. Então eu acredito que quando eu olho este movimento, pego essa estrutura toda aqui,
eu tenho essa possibilidade de onda 1, 2, 3, 4, 5, e a partir deste ponto eu vou construir aqui algum cenário em que eu vou ter uma correção, seja mais breve ou até mesmo mais longa, para um teste de fundo majoritário para uma estrutura de extrema alta, para uma movimentação muito otimista. Então entendam que uma correção ela é saudável para o movimento de zigue-zague dos preços. Isso não traz para mim um viés negativo. Isso aqui para mim é um viés otimista, porém realista. Eu tenho que estar aberto às possibilidades. E quais possibilidades são essas? Eu vou estar abordando nesse vídeo de atualização hoje. Uma vez que a gente tem este cenário, na minha opinião, na minha contagem, você pode ter uma contagem diferente, está tudo certo. Existem outras formas de contar aqui o Elliott, né, as estruturas de waves, né, as ondas, né? Então está tudo certo. Mas o como eu vejo é dessa forma. Pois bem, uma vez isso sendo uma onda 1, 2, a gente vai estar buscando um ABC de correção na contagem mais simples e óbvia possível. Pode ser uma onda mais complexa do que um ABC? Sim, existem inúmeras possibilidades para que este combo de correção seja mais longo, mais complexo, com um double zigzag, triplo zigzag, pode ser uma formação mais conturbada. Então, a gente vai ter que ver a construção candle a candle, nível a nível, estrutura por estrutura. Não tem como eu sair adivinhando aqui. Mas o que eu posso trazer para vocês de informação relevante para esse momento? Bem, primeiro ponto é, na minha opinião, essa correção da primeira estrutura ABC não está completa. A gente vai buscar, na minha opinião, o completar deste movimento perdendo essas mínimas. Pelo menos, na minha opinião, essa seria a estrutura mais óbvia para ser observada. Por quê? Primeiro, porque a maior parte das pessoas, dos participantes do mercado, eles não estão olhando para níveis como 23.900, 23.800. Onde é que eles estão olhando? Quais são os níveis que a análise técnica simples defende? Ou apenas as estruturas de suporte e resistência defendem, né? Bem, um dos níveis tranquilos de ser observado são os níveis de topos anteriores, faixa dos 25.200. Então, o que a maior parte das pessoas está olhando? Exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Elas estão olhando isso aqui, ó. O que antes era uma resistência nesses topos. Então, teste aqui, até teve esse teste aqui de sombra, né? Agora tende a ser suporte, então essa zona aqui é muito relevante para as pessoas que estão olhando ali a base, né, das ideias da análise técnicas. Porém, na minha opinião, a gente tem níveis muito mais importantes na base das estruturas do movimento, né? Como, por exemplo, a base deste último impulso, tá? Principalmente em gráficos menores, pode cair um tempo gráfico aí como 4 horas, por exemplo. Tá? Bem, a base desta última estrutura, eu estou no 12 horas, mas vale também. Desse suporte, ele é importante, é um preenchimento de um gap de uma barra importante. Só que nessa última consolidação, inclusive é que a gente falhou essa primeira tentativa de rompimento, a gente teve uma base importante, tem muita liquidez aqui embaixo. Então, na minha opinião, nada mais óbvio do que o preço vir testar esse suporte. Muitas pessoas têm compras apregoadas nesse suporte. Ao invés da galera deixar essas compras após uma estrutura de alta, ou seja, o preço testar, fazer a estrutura e voltar a subir, ao invés de eles fazer esse tipo de estratégia, eles deixam ordens apregoadas. O preço consome essas ordens, algumas vezes esse preço para realmente, por isso que muitas pessoas utilizam essas estratégias, mas se a pressão vendedora for forte o suficiente, ela vai não só consumir essas ordens, como consumir os stops, que normalmente estão abaixo de um nível de bastante liquidez, de defesa, né, da base do swing anterior, da base de preços. Por isso que muitas pessoas pensam em comprar o suporte e deixar o stop abaixo do último fundo. Isso é uma das ideias principais de quem opera aí os gráficos. Só que essa ideia, ela pode gerar um movimento de respiro, com certeza, pode gerar um movimento de respiro para os preços a partir do nível, né, da captura de liquidez, porque normalmente aqui que as grandes instituições voltam a comprar, ao invés delas comprar no nível em que a maior parte das pessoas compra, elas buscam comprar aonde a maior parte da galera está sendo liquidada ou estopada.
Inclusive, é bem interessante ver o preço do Bitcoin trabalhando, né, nas capturas de liquidez, rompendo topo, falhando, voltando, perdendo fundo, falhando. Então, a gente tem muitas falhas de rompimento no Bitcoin. Então, esse teste de suporte, na minha humilde opinião, ele pode funcionar, mas não é o que eu tenho como cenário base e nem um dos principais cenários. Na minha opinião, uma das principais ideias que eu vejo como possíveis é o preço ele vai testar esses níveis aqui, vai varar basicamente, ou até de certa forma parar, e aí sim, pessoal, se ele conseguir parar nesse nível de suporte dos 25 e 200, na minha opinião a gente vai ter uma onda ABC completa, porque a gente teria um 1, 2, 3, 4, 5 aqui. A gente teria uma onda 5 completa aqui, uma onda ABC completa, e aí a gente poderia estar iniciando um respiro. Seja essa onda 5 parando aqui, seja parando abaixo aqui, não importa. Aonde ela parar, eu vou esperar algum respiro para os preços. Então eu acho que nesses níveis vão ser importantes zonas para o preço talvez inflexionar ou talvez construir alguma demonstração de força. Pois bem, uma vez eu trazendo essa possibilidade para vocês, eu quero lembrar que isso aqui não consiste em uma correção pronta. Por quê? Porque eu não estou pensando nesta perna, eu estou pensando em todo o movimento. Então, a maior parte das pessoas vai olhar essa correção como sendo uma correção final. E eu acho que é aí que está o grande problema, tá? Porque se o preço, tá? Fiquem atentos ao que eu vou dizer agora, porque na minha opinião é o mais importante. Se o preço testar algum desses níveis, né, e fazer realmente o que eu acredito ser um ABC, tá, corrigindo toda essa primeira estrutura, a gente tem que ter muita atenção para ver se isso aqui não vai acontecer. Seja um movimento mais prolongado, tá, com um ABC mais longo e um B nesse nível, ou até mesmo uma trap no topo anterior. Isso aqui vai depender de algumas variáveis, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, acredito eu. Que nós temos que ficar atentos, porque neste momento, se o preço perder esse nível, a maior parte das pessoas vai olhar para a correção desta perna. E na minha opinião, pode ser que aconteça. Tá? A correção só desse nível e realmente a gente vai ter uma correção rasa numa onda 2 e a gente vai continuar subindo. Mas não é o principal cenário que eu vejo. Eu vejo como maior possibilidade o preço retornando para níveis mais baixos. Para quem me acompanha há algum tempo aqui já, sabe, inclusive nas minhas primeiras análises, que eu trouxe este gap aqui da CME. A CME é a Bolsa de Chicago, né, que negocia aí futuros de Bitcoin, de Ethereum e de trocentas outras coisas. Então, assim, eu acredito sim numa possibilidade real do preenchimento desse gap. Não é o único alvo para quem tem posições de defesa, shorts, etc. Mas é para mim um dos melhores e mais longos alvos possíveis. Por quê? Porque por mais que o preço capture esse fundo, ou seja, venha perder esse fundo para armadilhar aqui embaixo e voltar a subir, eu acho que abaixo desses níveis é perigoso tentar fazer vendas. Eu acho que abaixo desses níveis o melhor vai ser buscar compras. Se você não tem compra, aproveita. Talvez pode ser um dos melhores níveis que você vai poder comprar dentro de uma nova movimentação de alta, dentro de um possível novo ciclo. Só que a gente tem que ter a plena consciência de que se o preço chegar aqui, seja com base nessa contagem aqui que eu trouxe, mais profunda, né? Ele não vai estar com notícias boas. Aqui a gente vai ter medo. Por quê? Porque neste nível aqui, a gente tinha medo já no mercado. Então é provável que se o preço chegar aqui, a gente vai ter medo de novo. E eu acho que aqui vale uma ideia importante, né? Compre no medo, venda na euforia. O pessoal aqui estava bem eufórico, né? Tem que ter um certo cuidado. Agora estamos neutro, o mercado segue equilibrado, mas temos sim a possibilidade de observar novas movimentações de baixa. Por isso que eu estou trazendo esta análise para vocês. E aí, pessoal, eu quero trazer para você que os níveis mais importantes, tá, seja para um
ponto aqui de impulso de baixa, né, de correção. Só trazer aqui, ó. Seria esses, né? Se você observar aqui nessa zona abaixo dessa captura de liquidez, eu acho importante você ficar atento para talvez um pullback mais alto, seja esse pullback para testar níveis aí da consolidação, seja para fazer uma armadilha mais alta. Essa armadilha, ela é um pouco mais complicada de ser observada, porque daí a gente vai precisar de uma correção bem mais longa. Mas, normalmente, o ABC clássico seria esse. O preço testar um nível mais baixo, regredir até faixas Fibonacci, que nesse caso estão confluentes aqui com a POC, e daí depois voltar a talvez fazer uma perna nova de queda. Pode até ser uma onda C truncada, a gente pode parar em níveis aqui, mas eu ficaria muito atento com esse dead cat bounce, né? O pulo do gato morto, tem que ter cuidado. Podemos simplesmente, a partir daqui, marcar fundo e voltar a subir, isso aqui não ser mais uma correção longa, ser só um movimento curto, né? Um movimento extremamente curto, e a gente observar dessa forma. Eu creio que seria muito otimista, para ser bem sincero para os amigos. Por que eu quero dizer isso para você? Porque assim, olha o tamanho dessa perna de impulso, eu acho que não está proporcional. Pode acontecer, óbvio que pode, o mercado pode nos surpreender. E por isso é que, se nesse nível de teste aqui a gente encontrar qualquer estrutura de alta, eu acho que cabe algum tipo de compra para tentar surfar ou um ABC, que vai levar o teste do nível mais alto, ou até talvez o rompimento de topo e realmente encontramos um fundo. Mas o que eu quero trazer é, na minha opinião, de proporção, de estrutura, eu vejo uma correção pelo menos mais longa e maior, porque a gente teve uma grande estrutura de alta. Não acho que essa movimentação que você está vendo aqui, se apenas esse um ABC, é o final de toda essa estrutura aqui. Olha o tamanho das estruturas de onda, né? Então assim, agora quando a gente compara esse ABC, tá, que a gente está observando aqui, do lado do que já foi validado, ou seja, essas estruturas, olha como parece mais, né? A gente tira aqui, ó, tira essa estrutura, né? Tira isso aqui, valida todo o movimento, então a gente pode até tirar essas movimentações maiores, né? Deixa eu só pegar aqui esta movimentação maior aqui. Opa. E eu vou tirar para vocês observarem o que eu estou querendo dizer. Olha só o tamanho das ondas. Agora, se a gente pensar em um ABC desse tamanho, parece que faz mais sentido, né? Parece que a gente está falando de ondas menores. Algo proporcional ao que aconteceu dentro dessa grande estrutura. Então, uma vez que a gente tem essa visão e essa perspectiva, trago novamente aos amigos. Talvez a gente esteja apenas fazendo um ABC aqui, completando ela de alguma forma nesses níveis, né? Seja na captura de liquidez, seja no teste do suporte, fazendo novamente, pode ser um ABC para cima. E aí sim, uma onda final, tá, de correção em algum ponto aqui, não importa qual seja. Desconsiderem as etiquetas, tá, pessoal? O que eu quero trazer para vocês é o racional. Então desconsiderem aí as etiquetas de marcação de ondas, tá bom? Então, mais uma vez, um pouco do que eu vejo aí com base nas estruturas de ondas de Elliott, vejo sim como possível alguma correção um pouco mais profunda no tempo ou no preço, né? Para que a gente tenha uma grande movimentação de alta. E pessoal, assim, ó, não vamos ser pessoas que vão fechar os olhos para a realidade. Se essa estrutura, pessoal, estiver sendo construída no Bitcoin, se preparem para um dos maiores ciclos aí, que vão ter potencial realmente de mudar patamares. Então, eu acho que não vale a pena você ficar tentando achar o fio do bigode, né? O fio do... Enfim, a gente não pode ficar olhando de maneira muito, eu vou procurar, eu vou comprar o fundo do fundo. Cara, viu estrutura aqui na faixa dos 23.800, 23.900, é uma zona importante. Eu não sei se é só um ABC para cima, tenta alguma estrutura aqui de compra, tira teu risco, evolui com um pedaço da posição. Evolui, vai fazendo parcial, se o preço evoluir, tu tá nele. Se o preço seguir caindo, tu vai ver outro nível. Esse nível é um nível importante. Procura uma estrutura de compra, monta a posição, tira o risco e evolui. Essas são algumas das ideias e insights que eu espero ter conseguido trazer para você aqui do TradingView. Se tu gostou, não te esquece. Deixa teu gostei aqui, considera me seguir, clica no meu perfil e me segue para mais conteúdos como esse.
Sendo assim, te agradeço o teu tempo, ótimos trades, forte abraço e até a próxima.